A revelação é o ato divino pelo qual Deus se dá a conhecer. No início Deus aparecia para os homens. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Gênesis capítulo 28, versículo 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Mas aos poucos isso deixou de acontecer. A Bíblia afirma que após Moisés, essa forma de revelação não seria mais usada. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face. Em seguida, Deus começou a revelar através de profecia. Números capítulo 12, versículos 6 a 8. Versículo 6. Então disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O tempo dos profetas se estende desde a morte de Moisés até João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Precisamos entender que durante esse modo de revelação de Deus, as Sagradas Escrituras ainda não existiam. Quando Jesus veio ao mundo e estabeleceu a nova aliança, o Novo Testamento, novas revelações vieram, especialmente na pessoa do próprio Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Ministério Bíblia Fiel. O nosso objetivo é abordar temas relevantes que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia e fortalecer a sua fé à luz da Bíblia Sagrada. Queremos que através de nossos conteúdos as pessoas se aprofundem no seu relacionamento com Deus e coloquem em prática as disciplinas espirituais. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender: será que ainda existe apóstolos e profetas nos dias de hoje? Deixa aqui abaixo do vídeo seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações na palavra todas. E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e família. Assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. Após a ascensão de Jesus, principalmente no período de Atos dos Apóstolos, enquanto o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, Deus se revelava através de dois ministérios: o ministério dos apóstolos e o ministério dos profetas. Apóstolos e profetas eram a fundação da igreja, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Como apóstolos, podemos citar Pedro, João e Paulo e etc. Todos comissionados diretamente por Jesus e que precisavam tê-lo visto ressuscitado. Atos capítulo 1, versículo 21 a 22. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, versículo 22, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. E também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Além disso, tinham poderes especiais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Atos capítulo 5, versículo 15.
a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Atos capítulo 9, versículo 36 a 42. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável em boas obras e esmolas que fazia. Versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-la no cenáculo. Versículo 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Versículo 41. Ele, dando-lhes a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Versículo 42. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Atos capítulo 28, versículo 3 a 6. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. E escreviam textos inspirados e considerados escritura. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenháveis por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Não há mais apóstolos nos dias de hoje, pois ninguém pode dizer que tem todas essas características. E os profetas, então, também eram um grupo especial que falava sobre a inspiração do Espírito Santo. Podemos citar nomes como Ágabo, Atos capítulo 11, versículo 27 a 28, versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, versículo 28, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Atos capítulo 21, versículo 10 a 11, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, versículo 11, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregaram nas mãos dos gentios. Judas e Silas. Atos capítulo 15, versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. E outros, Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Nesse sentido, não há mais profetas hoje, como não há apóstolos, pois esses dois ofícios foram usados por Deus na formação da igreja, foram o fundamento da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esses foram levantados em um tempo quando a Bíblia ainda não estava completa.
Caso haja apóstolos e profetas hoje, então o que eles disserem está sob a inspiração do Espírito Santo e, portanto, é infalível e deve ser considerado como Bíblia. Mas já não há necessidade de apóstolos e profetas inspirados, porque a Bíblia já está completamente escrita. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, está escrito, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Mas a Bíblia fala em dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Será que este dom ainda existe? Paulo diz que esse dom deveria ter a proeminência na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas o crente que tem o dom de profetizar não é um profeta e nem um apóstolo, no sentido de possuir o ofício apostólico ou o ofício profético. O dom de profecia serve para edificar a igreja, tendo a função de edificar, exortar e consolar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não quer dizer que a profecia tenha que predizer o futuro, nem mesmo que aquilo que será falado é absolutamente verdade, pois Paulo disse que nós deveríamos julgar todas as profecias. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 21. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Versículo 21, julgai todas as coisas, retém o que é bom. 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. João diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Portanto, testemunhar a respeito de Jesus é o objetivo da profecia. Dessa forma, cada vez que uma pessoa proclama a palavra de Deus, a Bíblia, pode estar exercitando o dom espiritual de profecia. Profecia é um dom que todos os crentes podem exercer. Isso significa proclamar a vontade de Deus para as pessoas. A maior vontade de Deus é que as pessoas se convertam dos seus pecados. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus para as pessoas está clara na Escritura. Pode haver elementos preditivos na profecia. Isso significa que Deus realmente pode fazer alguém conhecer algo do futuro através de uma profecia ou mesmo de sonhos. Entretanto, não podemos confundir profecia com adivinhação, pois a adivinhação foi desde sempre proibida pela Escritura. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro.
Com relação à previsão do futuro, ainda precisamos dizer algo. Deus sempre foi contra profetas que profetizavam de seu próprio coração. Jeremias capítulo 23, versículo 30 a 32. Versículo 30. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Versículo 31. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras e afirmam, ele disse. Versículo 32. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E além disso, um profeta que profetizava algo falso, que não acontecia, devia ser morto. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22. Versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Hoje vemos muitas pessoas fazendo muitas profecias, mas no fundo não passam de adivinhações e muitas delas não se cumprem. Não podemos esperar de um verdadeiro profeta de Deus fale coisas que não aconteceram. Portanto, devemos considerar como falso profeta todo homem que anunciar qualquer coisa como revelação de Deus e aquilo não acontecer. De acordo com esse último texto, um homem que faça uma única profecia falsa já não pode ser mais considerado de Deus. Se tivéssemos no Antigo Testamento, esse homem ou mulher seria morto. Mas há um outro detalhe. É bem possível que a profecia de algum profeta se cumpra e ainda assim ele não seja verdadeiro profeta, seja falso. É a Bíblia quem fala isso. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5 diz... Versículo 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, versículo 2. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, versículo 3. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Versículo 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Versículo 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele, assim eliminarás do mal do meio de ti. Deus adverte o povo a tomar cuidado com a profecia de algum profeta, mesmo que ela se cumpra. O que precisa ser analisado é o ensino do tal profeta. No caso específico desse texto, depois de anunciar um sinal que se cumpriu, o profeta tentou levar o povo após outros deuses. Ao fazer isso, ele estava contrariando o primeiro mandamento da lei, ou seja, sua pregação estava indo contra a palavra de Deus. Então, o elemento mais importante é se o ensino do profeta está em conformidade com a Escritura. Os cristãos precisam estar atentos com essas coisas hoje em dia. Há pouquíssimas pregações bíblicas por aí. Muitos pregadores pregam apenas o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Precisamos ter cuidado, pois o mistério da iniquidade está em franca atuação no mundo e aqueles que não tiverem conhecimento da verdade facilmente perecerão. Precisamos ter cuidado com o subjetivismo das revelações pessoais, pois muitas vezes é o próprio coração falando mais alto. Quero trazer à memória dos irmãos e irmãs que há pouco tempo tivemos um ataque à saúde mundial, no qual muitos morreram e vários estabelecimentos foram fechados por muitos dias, incluindo as igrejas, e não me lembro de aparecer nenhum adivinhador, sonhador ou qualquer profeta ou apóstolo que falasse em nome de Deus, que tal evento catastrófico viria sobre a igreja fiel, nem quando iria acontecer, nem quando iria terminar.
Não vimos nenhum deles curando enfermos da doença. Aonde estavam esses profetas que profetizam que você vai casar, que tem uma maldição na sua vida, que falam que Deus disse isso ou aquilo, que fazendo tal corrente e propósito e depositando uma quantia de dinheiro na conta deles, você vai ser feliz, Deus vai te abençoar, que você vai ser rico, que Deus vai te dar o milagre de uma vida próspera, enquanto você deposita o seu suado dinheiro na conta deles. Irmãos e irmãs, tenham cuidado, devemos submeter tudo aos critérios das Sagradas Escrituras. Não podemos trocar a revelação segura de Deus, que é a Bíblia, por coisas subjetivas incertas. Não é uma questão de ser insensível à atuação do Espírito, muito pelo contrário, é uma questão de respeito pelo próprio Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras e declarou que ela é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dar mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos juntos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, queremos ser vigilantes de hoje em diante por causa de tantos falsos ensinos da Tua palavra que vemos e ouvimos. Senhor, ajude-nos a estar alertas através de nossas orações. Ajude-nos a ter uma fé fortalecida para que nada nos abale e possamos andar em segurança em qualquer situação. Ajude-nos a ter coragem para enfrentar os desafios pela fé que temos no verdadeiro Evangelho, pois não iremos fugir e nem nos esconder. Ajude-nos a ser firmes naquilo que sabemos sobre o Senhor e sermos diligentes para vivê-lo a cada dia. Capacite-nos para nunca nos entregar aos desejos de viver os ensinos dos falsos profetas e apóstolos que não estão de acordo com a Tua palavra. Queremos viver uma vida condizente com a doutrina deixada pelos apóstolos de Cristo, mesmo que o mundo não compreenda. Que Teu poder e a Tua força sejam revelados à Tua igreja fiel, mesmo que venham tempos onde a igreja da moda atual, que prega ostentação, prosperidade e falsas profecias se perca com o mundo. Separe o joio do trigo, o santo do profano, o verdadeiro do falso e guia-nos no verdadeiro ensino por sua justiça, mas que os enganadores que semeiam trigo colham espinhos, que trabalhem por suas riquezas e não se canse até que chegue o dia que irão colher o desapontamento pelo fogo da ira do Senhor. Pai, preserva-nos no caminho da verdade, da justiça e do juízo. Guarda os teus fiéis de coração que vem se aproximando da verdade, pois o selo está em nós. Por isso, mais uma vez eu te peço, toma conta de nossas vidas, salva-nos para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, amém. E lembrem-se, Deus é maravilhoso, Ele te ama, creia nisso.